Eu também desse assunto que está aí em pauta já há algum tempo e que, pelo visto, ainda teremos aí muitas discussões, que são os projetos de lei, ali as PECs envolvendo a questão dos combustíveis, né, professor? A gente teve aí o senador, o Fernando Bezerra, apresentando aí ontem o seu parecer em plenário, né? Mas discussões vão ficar mesmo para a semana que vem. Ainda há uma certa resistência dos governadores com essa questão aí do ICMS. Queria uma análise do senhor. Será que vamos chegar a um consenso sobre essa questão? Não, a gente não há possibilidade de chegar a um consenso nessa questão, porque é um tema que envolve uma disputa federativa, e, portanto, ela envolve questões que são bastante sérias no que diz respeito às autonomias ou competências ou atributos que cada ente federativo, nesse caso, o governo federal, a União e os estados compartilham, segundo aquilo que foi a definição da Constituição de 1988. Nesse sentido, a cobrança do ICMS ficou consagrada na Constituição como uma competência estadual. E esse imposto representa 80% em média daquilo que todos os estados arrecadam. Então, o projeto em discussão e essa medida em discussão, ela tem um componente de criar, na falta de uma melhor expressão, uma chafurda constitucional, uma bagunça institucional, porque ela busca intromissão do governo federal numa competência que não lhe diz respeito. E se o Brasil é uma federação, as autonomias dos entes subnacionais deveriam ser respeitadas e elas estão sendo flagrantemente atropeladas na tramitação desse projeto. O segundo aspecto é que dificilmente teremos acordo, porque essa é uma medida de caráter profundamente eleitoreiro e ela gera uma perda de arrecadação para os estados que tem impacto na vida do cidadão. Talvez para dar o exemplo mais emblemático, o Fundeb, que é um fundo contábil que reúne uma cesta de tributos federais e uma cesta de tributos estaduais, da qual o ICMS faz parte, é a principal fonte arrecadadora para financiar a educação básica no Brasil. Inclusive, no ano passado, passou a fazer parte permanentemente da Constituição. A retirada ou a de redução da cobrança do ICMS, ela terá um impacto muito significativo no financiamento da educação. Portanto, ela vai afetar a qualidade da política pública que é fornecida pelos estados. Isso tudo gera um componente de muita dificuldade para que governadores venham a aceitar a pactuação de uma regra que, primeiro, do ponto de vista federativo, lhes retira uma competência constitucional e, em segundo lugar, do ponto de vista da sua capacidade de provisão de políticas públicas, reduz os recursos disponíveis. Isso, num ano eleitoral, gera ainda mais desconforto para os governadores, porque isso certamente será cobrado pela população. E, por último, vale lembrar que a maneira com a qual o presidente Bolsonaro vem lidando com os conflitos federativos, isso desde o enfrentamento à pandemia, quando ele buscou centralizar as medidas, e o Supremo Tribunal Federal confirmou que estados e municípios tinham competência para lidar com essa questão, o presidente Bolsonaro compreende a federação brasileira, o federalismo brasileiro, de maneira muito centralizada. E, nesse sentido, ele gera mais conflito do que capacidade de cooperação e coordenação entre os entes. Então, é muito difícil que nós tenhamos alguma medida que possa ser produzida de comum acordo ou de consenso. Se o governo vier a ser vitorioso no Congresso, com a votação do projeto de lei, e talvez com a emenda constitucional, que teria uma duração de apenas 6 meses na Câmara e no Senado, essa possivelmente vai ser uma vitória de pirro, porque nada indica que o objetivo buscado, que é reduzir lá na ponta o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha para o consumidor, vai efetivamente ser concretizado por duas razões. Esses preços são cotizados em dólar e, segundo, com a escalada da inflação, é muito provável que essa redução possa, inclusive, ser perdida, né, pela escalada dos preços que nós estamos enfrentando no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que é uma medida que ela tem pouquíssimas chances, para não dizer nenhuma chance dela produzir acordo, além dela ser, no pior sentido do termo, um estelionato eleitoral. O presidente Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, prócere, pelo menos em tese, da escola de Chicago e do liberalismo, vem se demonstrando um
profundo conhecedor do intervencionismo estatal na economia, do intervencionismo nas competências dos estados. E essa conta vai chegar para o consumidor, vai chegar para a sociedade brasileira logo a seguir, em janeiro do próximo ano. Então, diante desse cenário muito complexo, me parece que a chance de acordo, repetindo, ela é virtualmente nula.